Perfeito? É a tal da inassiduidade habitual. Ou seja, é quando aquele tem por hábito faltar ao serviço público. Perfeito? Lembrando que ele fala que sem causa justificável, quando a gente faz menção à causa justificável, eu estou falando tanto de faltas não abonadas, quanto de faltas injustificadas. Perfeito? Foi? O cara nem justificou e nem abonou aquela falta. Tá bom? Considera-se abandono de cargo o não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Mais de 30 dias consecutivos. Cuidado, que na prova o examinador bota que ele faltou 30 dias consecutivos. Faltar 30 dias consecutivos pode ensejar demissão? Pode, mas não na qualidade de abandono. Pode entrar na parte da inassiduidade habitual do inciso 5. Entendeu? Sim ou não? Porque aí na soma, no cômputo total, durante um ano, ele teve mais do que 45 faltas. Agora, cuidado, tá? Tem que ser o quê? 31, 32, 33. Porque 30, correto? Não é mais de 30, tá? Preste atenção nisso daí. Tá bom? Que pode pegar uma questão ridícula. Eu falo ridículo por quê? Porque ela não está medindo nenhum conhecimento jurídico, nenhum conhecimento aplicável do estatuto. Ele está simplesmente te cobrando uma decoreba de estatuto. Eu sou totalmente contra a questão desse tipo. Eu gosto daquela que faz com que o aluno raciocine, que ele tenha real compreensão e entendimento. Perfeito? Mas o mundo não é perfeito, eu te preparo para a prova. E não porque eu acho bacana, que eu acho legal. Vamos lá. Parágrafo 2º. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Perfeito? O que é isso? A partir do momento que eu detectei que aquele servidor público ele é ineficiente, antes de demiti-lo, o que eu faço? Eu vou tentar colocar ele em outra atribuição. Eu vou tentar colocar ele desenvolvendo uma outra função. Justamente para quê? Para que eu não venha romper o vínculo dele com a administração pública. Eu me fiz entendido? Estamos juntos? Perfeito? Então, cai para cá. Então, você já percebe que precede a penalidade de demissão por ineficiência a possibilidade de readaptação do servidor. Olha que alternativa fantástica para ser colocada em concurso para você. Aí sim, ele está te cobrando o quê? Ainda que você tenha que saber o que está dentro da lei escrito, ele está te cobrando um raciocínio lógico em cima daquilo ali. Tá? Vamos lá, artigo 257. Será aplicada a penalidade, a pena de demissão, a bem do serviço público ao funcionário que, ou seja, é aquele que ele é tão ruim, que a administração, além de demiti-lo, ela coloca, ó, isso daqui foi para o bem do serviço público, ok? E isso pode implicar em algumas situações. Se você pegar alguns editais de concurso público aí, seja do estado de São Paulo ou pelo Brasil afora, você vai perceber que alguns editais, eles vedam o ingresso de pessoas em um concurso público que já foram demitidas com a expressão a bem do serviço público. Ok? Vamos lá, olha só. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público funcionário que, 1. For convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos. Vamos lá. O que é incontinência pública e escandalosa? É aquele cara que faz algazarra dentro do trabalho. Entendeu? É aquele que vai fazer aquela manifestação dentro do trabalho. E vício de jogos proibidos. O cara é viciado em máquina caça-níquel, ele é viciado em, sei lá, em bingo. Não pode, isso é proibido, tá? Em jogo do bicho, tá bom? Ou então apostar em corrida de cavalo fora do local determinado para aquilo, entendeu? Rinha de galo, enfim. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública, a fazenda estadual ou previsto nas leis relativas à segurança e defesa nacional. Vamos lá. Se você analisar o próprio Código Penal, ele tem lá os tópicos do crime contra a administração pública, 2 crimes contra a fé pública. Perfeito? Então, aqui, ó, vou botar aqui assim, ó. Vide Código Penal. Justamente para que você tenha o quê? Um entendimento, uma amplitude maior aí relacionada a isso, tá? Estamos juntos? Então, se ele praticou qualquer uma daquelas condutas, o que vai acontecer? Ele vai ser responsabilizado pelo crime, ele vai ser responsabilizado com a penalidade de demissão, ok? Vamos lá.
Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. Eu quero que você fique atento para essa conduta, dolosamente. Por quê? Porque se ele revelar aquele segredo de forma culposa, ele vai ter, e teve prejuízo para o Estado, ele tem que indenizar o Estado, ele responde administrativamente, mas eu não falo em demissão desse servidor. Ok? Então ele diz aqui, ó, aquele que revelou, desde que o faça dolosamente, ou seja, a vontade, o ânimos daquele agente que praticou aquela conduta de revelar um segredo relacionado à sua função, que tenha conhecimento em razão do seu cargo, o dolo dele foi de revelar aquele segredo. E ainda assim, não basta que exista a conduta dolosa e a ausência de prejuízo do Estado. Eu tenho que ter a conjugação desses dois verbos. Ou seja, eu tenho que ter uma conduta dolosa e eu tenho que ter o prejuízo para o Estado. Não basta que eu tenha o dolo sem prejuízo, não basta que eu tenha o prejuízo e exista a culpa no lugar do dolo. Eu tenho que ter os dois, o dolo e o prejuízo. Fiquem atentos com relação a isso daí, tá bom? Praticar insubordinação grave. O que seria essa insubordinação? É aquele cara que é insubordinado, ele não admite aquela relação hierárquica existente dentro da administração pública, correto? Ele não admite esse comando dos seus superiores. Então isso é uma insubordinação praticada por ele. Agora, grave, a gente sabe que tem natureza subjetiva e isso vai depender de cada caso, tá? Vai ser avaliado dentro de um processo administrativo disciplinar e vai ser assegurado contraditória e ampla defesa, perfeito? Justamente por quê? Para poder ele tentar ou desconstituir a natureza gravídica daquela situação ou simplesmente tentar alegar que não houve insubordinação, tá? 5. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em legítima defesa. Então, se ele agredir fisicamente, é igual o Big Brother. Você pode discutir, você pode reclamar, você pode falar o que você quiser. Se bateu no coleguinha, tá fora. Se agrediu, tá fora. Ok? É igual isso aqui. Eu não posso. Agora é óbvio, salvo em legítima defesa, seja minha ou de outra, e de terceiros. Por exemplo, você está na administração pública e você percebe que uma pessoa está agredindo um outro servidor, ou que um servidor agride um outro servidor, e você, com a força necessária, intervém ao ponto de ter que agredir alguma das partes envolvidas para poder fazer cessar aquela situação e preservar o quê? Você legitimamente defender o interesse de terceiro. Pô, perfeito? Entendeu aqui como funciona? Ou então, você está lá dentro da sua função, você comete algum ato que desagrada, seja um particular ou algum colega de trabalho, e ele vem agredir você. O que você faz? Você agride ele na medida necessária para poder fazer cessar aquele mal injusto, correto? Que estava vindo a sofrer. Então, em legítima defesa, tranquilo. Agora, simplesmente agredir, a gente sabe que isso não pode, tá bom? Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Lembrando que cabe ação de ressarcimento nesse caso, tá bom? Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções ou em razão delas. A gente percebe que isso daqui nitidamente, ele receber ou solicitar. Isso está lá dentro do tópico do Código Penal que fala a respeito da corrupção passiva, perfeito? Então aqui, ele cometeu corrupção passiva? Cometeu. Ele responde criminalmente por isso? Sim. Correto? Nota que aqui a gente está falando solicitar ou receber. Se ele tivesse exigido, aí seria concussão e não a corrupção passiva. Perfeito? Fiquem sempre atentos aos verbos utilizados, tá? É lógico que para cá está escrito isso daqui. Beleza? É só isso daqui. Tá? Só que sua prova ela não fica residindo tão somente em cima da minha matéria. Você tem várias outras matérias. Então é bacana você identificar aquilo que você aprendeu com outros professores dentro da minha matéria, que aí você consegue tornar ela mais usual, perfeita, e acaba lembrando na hora da prova. Pedir por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesse ou tenham na repartição ou estejam sujeitos à fiscalização, ou seja, pegou dinheiro emprestado com alguém que é sujeito à fiscalização da administração pública. Não rola, né? Exercer advocacia administrativa. Aquilo que eu falei com você lá atrás, aquele cara que vai pleitear direito de terceiros em nome próprio, beleza? Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário e família, sem prejuízo da responsabilidade civil e do procedimento criminal que couber no caso, tá? Então, praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico,
ilícito de entorpecentes, drogas e afins e o terrorismo, correto? Para você lembrar, é só você botar assim, ó, 3TH. Ou seja, o cara que praticar o 3TH, ele tem, enseja a penalidade de demissão, tortura, tráfico e terrorismo e os hediondos, ok? Foi? E equiparados a ele, tá? Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem e ocultação de bens, direitos ou valores. Show de bola. Ele vai responder tanto penal, quanto civil, quanto administrativamente por isso. Praticar ato definido em lei como de improbidade, ou seja, é a Lei 8429, perfeito? De 1992. Eu gosto de ressaltar isso para você, porque quando ele fala praticar atos em leis tidos como de improbidade, você tem que perceber o seguinte, que são atos de improbidade nos moldes da Lei 8429. Vamos voltar, vamos lá. Se o cara, eu tenho princípios, tá? No artigo 37, caput. Eu tenho princípios. Dentro desses princípios, eu tenho o princípio da moralidade. Que é a mesma coisa do que eu falar o quê? Probidade. Se o cara ele é imoral, automaticamente ele é ímprobo. E os atos de improbidade importarão, lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele fala a perda da função, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Só que ele fala na forma e gradação prevista em lei, independentemente da ação penal cabível. Então, isso daqui, ó, é responsabilidade civil. Beleza? E eu ainda posso, né? Ele pode responder administrativamente? Vai. Você está vendo aqui no teu estatuto agora. Correto? E isso daqui vai ser nos moldes do quê? Da Lei 8429, de 1992. Quais são os atos de improbidade? É aquele que eu tenho um enriquecimento ilícito, é aquele que eu tenho uma lesão ao patrimônio público, ou seja, lesão ao erário, ou aquele que eu tenho o quê? Uma violação dos princípios. Perfeito? E aí, que ele fala na forma e gradação em lei, é isso daí. Agora, tu já sabe que se ele feriu, enriqueceu ilicitamente, lesionou o erário ou violou qualquer princípio que rege a administração pública, automaticamente ele já vai ter o quê? A perda da função pública, já tem a suspensão dos seus direitos políticos. E fora o que a lei vai implicar para ele, se ele vai ter multa civil, como se dará essa suspensão dos direitos políticos, perfeito? A proibição de contratar com a administração pública, ou de receber benefícios creditícios ou fiscais por um determinado lapso temporal. Ok? Quem vai determinar isso é a Lei 8429, tá? E é o que ele fala aí na forma da Lei 8429, tá? Copie isso daí, que eu vou beber água aqui enquanto isso. Foi? Vou apagar. Vamos lá. Artigo 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Gente, isso é óbvio, tá? Toda vez que o servidor for demitido, vai ser mencionado qual é o ato que fundamenta legalmente a sua demissão, justamente para que ele possa vir a exercer o contraditório e a ampla defesa. Tá bom? Aqui, ó, vem comigo. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo praticou quando em atividade falta grave para o qual é combinada nessa lei a pena de demissão
ou demissão a bem de serviço público, foi aquilo que eu falei para você. Em qualquer momento que ele cometer algum ato tipificado como demissão e ele tiver em disponibilidade ou tiver aposentado, o que vai acontecer? Ou ainda na atividade, né? Ele praticou algum ato, eu não vou demitir o aposentado nem o disponível. Eu faço o quê? Eu casso a disponibilidade ou a aposentadoria. Aquele que aceitou ilegalmente o cargo ou função pública, aceitou a representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente, praticou a usura, que é a agiotagem, tá? Em qualquer de suas formas, para aplicação das penalidades, no artigo 251, são competentes. Vamos lá, agora ele vai dizer quem são as autoridades que são competentes para aplicar a penalidade de repreensão, suspensão, demissão ou cassações. Vamos lá, o governador, a gente já sabe que, em todos os casos, os secretários de Estado e procurador-geral de Estado e superintendentes de autarquias, perfeito? E os chefes de gabinete até a suspensão. Estamos juntos? Foi? Então, o chefe de gabinete ele pode suspender, ele pode aplicar a repreensão e a suspensão. Agora, quando se tratar do restante, a gente tem as autoridades lá em cima, tá? A coordenadores, até a suspensão limitada a 60 dias. Os diretores de departamento e divisão, até a suspensão limitada a 30 dias, que é o tal do chefe imediato do servidor, tá bom? Ele aplica penalidade de suspensão até 30 dias. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave, ou seja, eu tenho vários partícipes dentro daquela infração administrativa e cada um cometeu uma determinada infração administrativa. O que vai acontecer? Se eu tenho penalidades variadas ali dentro, competirá a autoridade que tem, a competência será da autoridade de aplicar a penalidade mais grave para sancionar todo mundo dentro daquele processo administrativo. Tá? Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Perfeito? Vamos lá. 1. Da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou multa em 2 anos. Ou seja, se aquela falta ela era sujeita a uma repreensão ou suspensão que poderia ser convertida em multa, óbvio, ela vai prescrever no prazo de 2 anos. Perfeito? Agora, da falta sujeita à demissão, ou demissão a bem do serviço público ou as cassações de aposentadoria ou disponibilidade, 5 anos. Gravem, 2 e 5. A pretensão punitiva, prescrição da pretensão punitiva da administração pública prescreve em 2 e 5 anos, ok? Vamos lá. A falta prevista em lei como infração penal, no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos, ou seja, se o prazo abstrato da pena ele for superior a 5 anos, ele vai prescrever junto com aquela infração penal, tá bom? Vamos lá. A prescrição começa a ocorrer do dia em que a falta for cometida. Cuidado, tá? Cuidado, porque a gente vai ver caindo em prova, a gente vê muito caindo em prova, em vários estados, tem a mesma disposição, e ele coloca do dia em que a administração tomou ciência do fato, e não é do dia em que a falta foi cometida, ok? Do dia em que tem acessado a continuação ou a permanência nas faltas continuadas ou permanentes, tá? Interrompem a prescrição a portaria que instaura a sindicância e a que instaura o processo administrativo. Então, a partir do momento que eu tive uma portaria, e olha que coisa linda, ele já te disse qual é o tipo do ato, tá? Ele já te disse aqui, ó, qual é o ato que vai instaurar. É uma portaria. O dia que que eu tiver a portaria que instaurar aquela sindicância ou aquele processo administrativo, ela faz o quê? Ela suspende, perfeito? Interrompe a prescrição. Vamos lá. O lapso prescricional corresponde a 1. Na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada. Na hipótese de mitigação ou atenuação, ou seja, que foi mitigada, reduzida ou atenuada, da pena em tese cabível. Redação dada lá pelo artigo tal, que a gente já sabe. Vem. Quando eu passo rápido é porque é decoreba, tá? É só ler e decorar. Quando tem que explicar, a gente para, explica, faz alguns comentários sobre, tá? A prescrição não corre enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar decisão judicial na forma do parágrafo 3º do artigo 250. O que é o sobrestamento do processo? É quando ele tem alguma interrupção que impede seu prosseguimento, correto? De caráter absoluto. Ou seja, ele está sobrestado. Não tem como prosseguir, não tem como ele correr,
Beleza? Ele está sobrestado. Enquanto insubsistente o vínculo funcional que vem a ser reestabelecido. Ou seja, não vai correr prescrição, por exemplo, se o servidor ele tinha praticado uma penalidade sujeita à suspensão e, de fato, ele foi demitido. Só que a penalidade a ser aplicada era de suspensão, ou então identificaram uma outra infração para ele, ou seja, era insubsistente o vínculo funcional, ou seja, não existia o vínculo funcional. Então não há de se falar até que ele seja reestabelecido. A não ser que ele consiga uma reintegração, aí continua a correr a prescrição daquele ato, tá bom? Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Então, olha só, cuidado que, ainda que tenha extinto pelo decurso do tempo, né, do lapso temporal, que fora prescrito, a administração correspondente ela vai fazer constar nos atos, nos assentamentos individuais do servidor, que, de fato, ele cometeu aquele ato, poderia ser penalizado, mas prescreveu a pretensão punitiva da administração pública, tá bom? A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá, desde logo, determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade para sua ocorrência. Ou seja, não é simplesmente alegar que prescreveu e pronto, acabou. Senão, toda vez que um amigo de alguém responsável estivesse respondendo por algum procedimento administrativo, processo administrativo, essa pessoa largaria de mão, iria prescrever, beleza? E deixa para lá. Cuidado. Além de reconhecer a prescrição, ela vai determinar que seja levantado o porquê de ter prescrito. Até porque, dentro de um processo administrativo, eu vou obedecer alguns prazos. Eu quero saber o porquê. Por que isso daí prescreveu? Por que chegou ao fim? Por que foi dessa forma? Entendeu? A administração ela vai determinar isso. Tá? Vamos lá. Continuando com vocês, o funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Ou seja, se ele descumprir uma exigência que tenha um determinado prazo certo, ou seja, ó, você tem 10 dias para me dar tal informação, ou para me mandar tal e tal e tal documentação. Se ele não atendeu, o que eu faço? Suspendo o pagamento, para compelir aquele funcionário a, de certa forma, vir a atender os anseios da administração pública, ok? E lembrando que lá atrás, quando se tratar de defesa da fazenda, ele tem que parar tudo o que ele está fazendo para atender o que fora determinado. Deverão constar no assentamento individual dos funcionários todas as penas que lhe forem impostas, até porque a gente sabe que a reincidência ela pode provocar uma outra infração. Se ele teve uma reincidência, por exemplo, numa repreensão, ele vai ser o quê? Suspenso, entendeu? Vamos embora. Capítulo 2, das providências preliminares. Vamos lá. A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por servidor, ela é obrigada a adotar providências visando a sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. Então, qual é a obrigação da administração? Teve ciência de alguma irregularidade, ela tem que determinar a apuração daquela irregularidade, ok? Beleza? E sem prejuízo de medidas preliminares, tá? Aqui, ó, a autoridade realizará a apuração preliminar, de natureza simplesmente investigativa, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida sua autoria. O que é isso daí? É a sindicância. Perfeito? A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias. Perfeito? Então, essa apuração preliminar, eu concluo ela no prazo de 30 dias. Não concluída no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao chefe do gabinete relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Por quê? Embora tenha esse prazo estipulado de 30 dias, existem alguns casos que demandam um tempo maior nessa averiguação preliminar. Perfeito? Aí o que ele faz? Ele vai lá, relata tudo aquilo que já aconteceu e tudo que está em curso, beleza? Para que seja adotado o tempo necessário para poder levantar os pressupostos suficientes para poder, o quê? Que eu venha caracterizar a autoria para poder eu conseguir apurar isso daí através de um procedimento disciplinar. Perfeito? Vamos lá. Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou de processo administrativo. Então, olha só, ela tem que fundamentar se instaura uma sindicância, um PAD ou seu arquivo, mas tem que ser fundamentadamente, ou alegando aonde exclui a responsabilidade ou aonde de fato, ou pelo que responde o servidor.
tá bom? Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. Então, vamos lá. Se for necessário, conveniente para aquela instrução ou por conta do serviço, o que ele pode determinar? É a tal da suspensão preventiva, ou seja, o afastamento preventivo. Olha só, afastamento preventivo do servidor quando o recomendar a moralidade administrativa ou a apuração do fato sem prejuízo de seus vencimentos ou vantagens até 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Olha só, o que você tem que gravar na tua cabeça? A suspensão na qual ele é afastado e a penalidade que foi transitada em julgado é até 90 dias, sem nada. O afastamento preventivo ele pode ter até 180 e eu prorrogo uma única vez por igual período. Então, se ele botou 30 dias, prorrogo só por mais 30 dias, entendeu? Ele tem até 180, prorrogável por uma única vez por igual período. Lembrando a você o seguinte, que durante esse afastamento preventivo, o servidor não vai ter nenhum prejuízo da sua remuneração ou vencimentos, ok? Que ele deixa claro, sem prejuízo de vencimentos ou as suas vantagens, ok? Designação do servidor acusado para o exercício de atividade exclusivamente burocrática até a decisão final do procedimento. Suponhamos que um policial militar ele tenha praticado um determinado fato que vai ser apurado e o que eu faço? Eu tiro ele de patrulhar a rua e boto ele num serviço administrativo burocrático até que seja apurado aquela infração disciplinar. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá. Recolhimento da carteira funcional, distintivo, armas e algemas. Ou seja, eu vou recolher tudo relacionado a ele, tá? Isso daí é um quê? Disciplinar, é preliminar. Proibição do porte de armas, comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. Ou seja, de 15 em 15 dias você vem para cá para tomar ciência dos atos relacionados ao seu procedimento, tá bom? A autoridade que determinar a instauração ou presidir sindicância ou processo administrativo poderá representar o chefe do gabinete para propor a aplicação das medidas previstas desse artigo, bem como a sua cessação ou a possível alteração. Perfeito? O chefe de gabinete poderá, a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas nesse artigo. Então, olha só, o que ele faz? Primeiro, ele pode fazer o seguinte, olha, eu vou determinar que ele trabalhe burocraticamente. Olha, não está dando certo, ele ainda está influindo, isso daí está ferindo a corporação como um todo, está atrapalhando. O que faz? Então vou colocar ele em casa por 180 dias. Entendeu? Olha, ele ainda está interferindo nos... Beleza, recolhe distintivo, recolhe arma, recolhe tudo dele. Entendeu? Então ele pode fazer isso através do quê? Que é o chefe do gabinete. A qualquer momento, através de despacho fundamentado, pode fazer isso. Tá bom? 267. O período de afastamento preventivo computa-se como de efetivo exercício, não sendo descontado a pena de suspensão eventualmente aplicada. Ou seja, ainda que ele venha a ser suspenso lá na frente, eu não desconto daquele período a pena que ele recebeu. Perfeito, galera? Show de bola? Perfeito? Então, olha só, nosso horário estourou, a gente encerra por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso estudo, ok? Agradeço a sua presença mais uma vez e acredite, a sua aprovação ela está mais perto do que você imagina, tá bom? Tudo de bom para você. Até a próxima aula. Tchau, tchau.